Olá, irmãos, graça e paz. Boa noite. Normalmente eu falo bom dia. Aí depois alguém me fala assim: você falou bom dia e era boa noite. Então hoje eu fiquei ali treinando. Falei, boa noite e boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui, você que está aí na internet, no YouTube. Vai ser uma noite agradável na presença do Senhor. E eu não tenho dúvida de que você sairá daqui muito abençoado, muito abençoada. Amém, amados? Que bom que você veio aqui. Temos aqui muitos homens fiquem tranquilos, não fiquem com medo, não se assustem. Estou de volta, mas não pegarei pesado. Segunda-feira teve noite de homens aqui e eu fui duro com os homens. Fui duro com eles e eu achei até que alguns iam mandar um memorando para o pastor, falando: pastor, não quero mais ouvir esse rapaz, expulse ele da igreja. Mas sabe, pastor, recebi também muito retorno positivo. Alguns homens chegaram em casa animados, felizes. Não, o Washington falou lá e eu quero ser assim agora. Que bênção, maravilha. Mas, amados, dependendo de cada público, nós temos uma maneira de ministrar. E hoje nós temos um público aqui diferenciado, com jovens, mulheres, homens. Então nós vamos ministrar de acordo com o público, na segunda era só homens, então o couro comeu, a porrada desceu. E homem foi feito para isso, para aguentar a pancada, Mas agora, hoje, nós seremos mais focados na palavra, e Deus vai falar muito aos nossos corações, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, se você puder. Pai, te agradecemos pela noite de hoje, que o Senhor preparou para nós estarmos aqui reunidos em família. E eu não tenho dúvida, Senhor, que o Senhor enviou a Tua palavra, a Sua palavra será ministrada, e eu simplesmente serei somente um canal dela. E o motivo pelo qual o Senhor a enviou, que se cumpra nesta noite. Que o meu irmão saia daqui com a Tua palavra no seu coração, fervendo, e que ele possa colocar em prática tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele vai ouvir aqui, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do nosso Mestre, para que tenhamos uma vida abençoada. Fala conosco de forma poderosa nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amados, ali pode colocar o horário ali naquela TVzinha ali, por gentileza, porque, me permite, pastor, ser pontual? Me permite, hein, pessoal, eu acabar às 8h30, conforme o combinado? Posso sim ou não? Se vocês quiserem, eu posso ir até às 10. Alguém fica comigo? Às 11, você fica comigo? Não, A esposa não vai deixar. Mas vamos lá, amados. Queria pedir para o meu amigo Felipe Arruda voltar aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Eu gostaria de que o pastor uma hora fizesse uma campanha, pastor, de volta às Bíblias. Vamos. Você pode trazer o seu celular. É uma benção. Mas é tão gostoso a Bíblia, irmão? De volta às Bíblias de papel. Não vamos perder as nossas raízes. Não é, pastor? Faz essa campanha. Eu estou contigo. De volta às Bíblias. E uma coisa que eu tenho feito também lá no nosso G100 é assim: ler a palavra. Às vezes quando o pregador vem aqui, ele dá o texto, mas no boletim vai só um versículozinho tal. Mas é bom a gente ler a palavra, o texto, ler os versículos todos. Para quê? Para que aquilo possa cada vez mais ficar na nossa mente. Então hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, verso 22 em diante até o 33. E nós vamos ler. Amém? Então o nosso querido Felipe Arruda, ele vai ler para nós. Vem aqui. Não, aí não, sentado não. Assim, amador demais. Não, eu quero você aqui do meu lado, lendo. Isso vai para televisão, irmão. Para o Brasil inteiro. Então tem que ser um negócio bonito. Vai lá, leia com voz de trovão. Mateus capítulo 14, verso 22 ao 33. Que fala sobre a passagem onde Jesus andou sobre as águas.
por favor. Vamos lá, irmãos. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. 23. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes em terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. 25. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. 27. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se és realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou o vento forte e as ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar, e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus. Amém. Eu queria te contextualizar. Eu gosto muito de ministrar a palavra e contextualizar para que você entenda todo o cenário. Então, Ana, coloca primeiro para mim, por gentileza, o primeiro slide. Apaga um pouco aqui as luzes para que todos possam ver. Deu uma estourada ali, né? Ali em cima fala a geografia do episódio. Tá? Então, esse episódio na vida de Jesus, que nós comentamos aqui, eu vou mostrar para você a geografia. Tá? Então, assim, aonde eles estavam? Tá? A palavra de Deus, ela mostra que após a multiplicação dos pães, eles estavam próximos a Betsaida, que era uma cidade. Tá? Eles estavam aonde? Eles estavam na costa do Mar da Galileia, na parte nordeste do Mar da Galileia. Tá? Lucas 9:10 menciona que Jesus ele se retirou para lá, para Betsaida. Para onde eles foram? Então assim, onde eles estavam? Eles estavam em Betsaida. Jesus, ele dá uma direção para os discípulos e fala assim, subam no barco e vão para o outro lado. Ou seja, aonde eles estavam? Betsaida. E Jesus, ele fala, saiam, vão para outro lado. E João 6,17, em João 6,17, diz que após este episódio da multiplicação dos pães, quando Jesus dá a ordem para eles se movimentarem, eles foram para Cafarnaum. E Cafarnaum era a cidade onde Jesus morava. Tá? Era a cidade de Jesus, ele morava nessa cidade aí. Tá? As cidades eram muito próximas umas das outras. Tá? Eles estavam contornando parte do mar. A travessia podia mais ou menos levar entre 8 a 10 quilômetros. Então, para sair de Betsaida e ir até a Cafarnaum, seria mais ou menos 8 a 10 quilômetros. Só para você se entender o que é 10 quilômetros. Quem mora a 10 quilômetros daqui? Alexandre mora. Dá mais ou menos daqui até... Você mora mais, em Santana é mais longe. Mais longe. Não é 10 não, né, pastor? É uns 15, não é 10 não. Eu não corro até Santana, eu corro 10 quilômetros quase que todo domingo, quando eu faço as corridas. Não é até Santana. Você mora onde? Não, é mais. Interlagos é mais, bem mais. Já 20 quilômetros. Coloca aí no carro hoje, para você ver. Daqui no Parque Dom Pedro, uns 10 quilômetros. Nunca que eu correria até Interlagos, meu amigo. Então, daria mais ou menos isso, uns 8 a 10 quilômetros andando. E João 6,19 diz que haviam navegado de 25 a 30 estádios, tá? Que daria mais ou menos 4,5 a 5,5 quilômetros. Ou seja, de onde eles estavam
Betsaida para Cafarnaum daria mais ou menos 10 quilômetros. Só que eles, na verdade, navegaram só metade disso. De 4,5 a 5 quilômetros. Que também, para você ter uma ideia, para você fazer 5 quilômetros correndo, você faz em 30 minutinhos. 10 quilômetros andando, 10 quilômetros correndo, você vai fazer em média em 1 hora. Então eles com esse barco, eles andaram muito pouco. Agora, próximo slide, para você poder entender. Esse é o lago, esse é o mar da Galileia, tá? Esse é o mar. Olha onde está Betsaida, onde é o pontinho vermelho. Olha onde é Cafarnaum. É aquela cidadezinha ali. Então imagine que eles estavam em Betsaida, mas na costa, eles estavam no mar, na costa, e eles tinham que ir ali. Olha que pouquinho. Não é que eles tinham que atravessar o mar. Para você ter uma ideia de quilometragem, esse mar aqui, dessa ponta a essa ponta, ele tem 11 quilômetros. Tá? E da parte superior, do norte, até o sul aqui, ele tem 21 quilômetros. Então, o que eles deveriam andar é só aquele trechinho de barco. Tá? É só aquele trechinho de Betsaida a Cafarnaum. Para você ter uma ideia, é mais ou menos assim. Está vendo essa imagem aqui? As cidades eram muito próximas. A palavra de Deus fala, era próxima. Então, é como se Jesus estivesse com os seus discípulos aqui na costa, onde ele fez a multiplicação dos pães. Aí ele pega e fala para os discípulos, subam no barco e vão para o outro lado. Está vendo aquela cidade lá embaixo? Subam e vão para o outro lado. Aí Jesus pega, sai da costa e vem para o monte, aqui nesse lugar alto, para orar. E aí ele fica aqui orando. Pode deixar essa imagem aí, porque vai ficar bacana para as pessoas poderem visualizar. Então, o que acontece? Neste momento, após a multiplicação dos pães, Jesus aqui, ele tem 3 situações acontecem. Uma, ele ordena que os discípulos façam o quê? Entrem no barco. Ele ordena, a palavra de Deus fala assim, Jesus ordena, entrem no barco e vão para o outro lado. Ele sozinho, ele fala, eu vou despedir a multidão. E essa multidão era a multidão que ele fez a multiplicação dos pães. Muita gente. Só eram contados naquela época os homens. E quantos homens tinham? 5.000. Exato, acertou. O pastor sussurrou ali para você ouvir, você não ouviu, né, pastor? Só 5.000 homens foram as mulheres e crianças. E Jesus, ele ficou sozinho para dispersar toda esta multidão. Após, então, os discípulos, eles entram no barco. A multidão, Jesus dispersa. E eles faz o quê? Ele sobe para o monte para orar. Então, 3 situações aqui acontecem. Despede os discípulos, despede a multidão e sobe o monte para orar. Jesus, ele deu uma ordem aos discípulos e à multidão. Discípulos, subam no barco e vão para o outro lado. Multidão, vão para suas casas. Queria que você, se você pudesse anotar uma frase, que ela possa ficar no seu coração nesta noite. Quando Jesus manda os discípulos embora, quando Jesus manda a multidão embora, imagine o seguinte, Jesus mandou os discípulos e eles passaram por uma grande tribulação. Eles passaram por um grande problema. Então Jesus, ele diz o seguinte, a obediência pode até te levar a uma luta, mas nunca ao abandono. Quando obedecemos a Deus, muitas vezes isso pode nos levar a uma luta. Pode nos levar a uma situação até complexa. Por obediência a Deus. Quantos já obedeceram a Deus e passaram por problemas?
Não é verdade? Quantas vezes você foi firme e falou, não, obedecerei a Deus, não irei por este caminho, mesmo sabendo que este caminho pode me trazer algumas lutas, algumas provações. Mas a obediência pode até te trazer algumas lutas, mas nunca te trará o abandono de Deus. Ele sempre estará em sua vida e em seu caminho. Amém, amados? O que acontece? Na minha teoria, isso é minha teoria, tá? Porque quando eu sou pregador, eu posso ter os meus achismos, correto? E é meu achismo. Eu não tenho base bíblica para isso, eu não tenho disso. Mas na minha teoria, o que eu acredito é que quando Jesus ele despede os discípulos, ele dá uma ordem para os discípulos, e vendo o contexto bíblico e histórico de que Cafarnaum não é longe de Betsaida, e esse percurso não é complicado, até porque naquela época se fazia muito isso, eu acredito que Jesus falou, vão com o barco, porque eles estavam de barco, vão com o barco, não dá para deixar o barco, abandonar o barco, né? Então vocês peguem o barco, atravessem para o outro lado, vão para Cafarnaum, vão para minha casa, tá? Me esperem lá. E eu imagino que Jesus ele subiu para orar e ele iria se encontrar com os discípulos andando, não sobre as águas. Ele ia pegar a costa e sair caminhando. Dá 10 quilômetros, caminhando, vai dar o quê? 1h30, 2 horas? Ia caminhando, tá? Mas, o que acontece? Jesus ele orou, a palavra de Deus fala assim, que ele começou a orar na parte da tarde, no final da tarde. E ele orou até a 4ª vigília. Tá? O que é a 4ª vigília? A vigília começa assim, ó. Começa a contar a vigília a partir das 18 horas. 4ª vigília significa que o judeu ele dividia as vigílias de 3 em 3 horas. Tá? Então, Jesus orou até a 4ª vigília. Então, a primeira vigília começa às 18. Das 18 às 9, uma vigília. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3, terceira vigília. Das 3 às 6, 4ª vigília. Jesus ele ora da tarde. Ei, lasqueira, saudade das vigílias. Às 6 da manhã. Quem já participou de vigília aqui? Lembra quando as vigílias eram na madrugada mesmo? Era bom, hein? Não era, gente? Era bom. Então Jesus ele ora até às 6 da manhã. Depois de orar, ele vê os discípulos lutando contra o vento. Porque de noite ele não via, apesar dele ser Jesus, mas ele está à noite, então ele veio o corpo de homem, correto? Ele estava orando ao Pai, ele estava lá orando, intercedendo, o mar está escuro, correto? Sim ou não? O mar está escuro. Só que quando chega na 4ª vigília, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã não dá para ver? E nessa distância, imagina o seguinte, ó, você está aqui, eles tinham 5 quilômetros, amado, é pouco. Você já subiu na Pedra Branca, em Cantareira? Já? Outro dia eu subi lá. Você enxerga muito longe. Um dia eu subi na Pedra Branca, na Cantareira, eu enxerguei aquela montanha russa não, como é que chama aquilo? Roda gigante, na marginal. Imagina quantos quilômetros não dá. E Jesus, quando ele... Não, volta lá. Hã? Volta lá que eu quero mostrar outra coisa lá. Então Jesus, quando ele está no monte, quando ele dá 6 horas da manhã, apesar de estar o mar revolto, ele consegue enxergar o barco. Porque eles não estavam muito longe. Lembra que eu falei? Eles andaram 5 estádios. Daria no máximo 4, 5 quilômetros. E 5 quilômetros você enxerga visualmente. Então você enxerga. Então assim,
Você, amados, outra frase que eu queria deixar para o teu coração: você pode não vê-lo, mas saiba que Ele está vendo você. Você pode estar passando por um problema, por uma situação, você pode estar no meio do mar, no meio do oceano, você pode até achar que Ele não está, mas Ele está vendo. Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo o seu problema, Ele está vendo a sua angústia, Ele está vendo a sua lágrima, Ele está vendo. E Jesus, Ele vê, quando amanhece, 6 horas da manhã, Ele termina de orar. Aí Ele olha, eu fico pensando assim, Ele olhou, terminou de orar, aí Ele olha assim e fala: ih, eles não chegaram em Cafarnaum. Eles ali ainda, coitados, passaram um problema na vida ali, ó. Eu vou até lá. E o texto fala que Jesus andou, e mais ou menos a distância que Jesus andou, da costa até o barco, em média 2 a 3 quilômetros. Ele andou 2 a 3 quilômetros sobre as águas. Imagina que Jesus, Ele vem em nossa direção. Ele nos vê e vem em nossa direção. Você não está à deriva. Você não está sozinho no meio do mar. Você pode até estar passando por isso, porque talvez até foi o próprio Deus que permitiu isso. Mas Ele vai à sua direção. Deixa eu falar uma coisa para você, e isso aqui é sério, irmãos. Milagre, todo milagre, ele é precedido de oração. Todo milagre, ele é precedido da oração. Sabe que Jesus, eu fui pesquisar, e muitos atos de milagres de Jesus, muitos pontos importantes na vida de Jesus, muitos pontos cruciais na vida de Jesus, precedia, antes de acontecer o milagre, aquela situação, Ele orava. Ele se retirava e orava. Ele dispersava as pessoas e ia orar. Ele deixava as pessoas de lado e ia orar. Eu e você devemos ver as atitudes de Jesus como um exemplo para as nossas vidas. Você quer ver milagre acontecer na sua vida? Nós estamos aqui em noites de milagre. Você quer ver milagre? Eles não acontecem só porque você quer, mas eles acontecem quando precede a oração. Jesus sabia disso e Ele é o modelo perfeito para nós. Você tem que olhar para a vida de Cristo e falar: eu quero que isso aconteça na minha vida. Para isso, faça igual a Ele. Você não vai fazer, eu gostaria que você fizesse, eu não vou conseguir também, né? Por isso que muitas vezes nós temos as vigílias. Mas, olha como Jesus orava, das 18 horas às 6 horas. São 12 horas de oração. E aí o homem desce do monte, enxerga você e vai até você andando sobre as águas. Ou seja, precedeu-se a oração e o milagre aconteceu. Está pescando, irmão? Você quer um milagre? Tem que orar antes. Jesus é o modelo. Qual é o milagre que você quer? Tem que orar antes. Qual é a coisa grandiosa que você quer? Qual é a tempestade que você quer acalmar? Qual é o vento contrário que está na sua vida e você quer que isso cesse? Tem que orar. E Jesus é o modelo disso. Jesus, antes de escolher os 12, se separou e foi orar. Buscou direção para escolher 12. Jesus, antes de andar sobre as águas, separou e orou por 12 horas. Jesus, antes de ir ser crucificado, foi para o Getsêmani e ficou orando. E tantas outras coisas que Jesus realizou. Mas antes desta realização, antes disso, houve um tempo poderoso, precioso de oração. Se eu puder te dar uma dica hoje, é essa. O que você quer? O que você precisa? Qual é o mar que te atormenta? Qual é o vento que te balança? Ore. Separe tempo de oração. Vá buscar a Deus em oração.
Antes de andar sobre as águas, firme-se na presença do Pai. Foi o que Jesus fez. Antes de andar sobre as águas, ele se firmou na presença do Pai. Porque é nessa presença poderosa, falando com o teu Pai, é que você conseguirá andar sobre as águas, conseguirá provocar milagres, conseguirá, através da oração, converter o coração da sua família, do seu marido, do seu esposo, dos seus filhos, filhos libertos das drogas. Tudo o que você precisa de um tempo de oração. Milagres públicos nascem de momentos privados com Deus. Eu anotei isso aqui para você. Milagres públicos, para você poder dar testemunho, irão acontecer com momentos privados com Deus. O que Jesus fazia? Eu vou me retirar, eu vou ficar aqui nesse monte sozinho, embaixo de uma figueira, embaixo de uma árvore, orando. E quando isso terminar, ele consegue ver onde você está, e aí ele vem e faz um milagre na sua vida. Amém, amados? Antes de andar sobre as águas, firme-se na presença do Pai. Queria falar outra coisa que Jesus fez. Ele anda sobre aquilo que te assusta, irmãos. Eu gosto muito de servir ao nosso Deus, exatamente porque eu sei quem Ele é. Aquilo que me assusta, não assusta Ele. Aquilo que te atormenta, não atormenta o seu Deus. O seu Deus é mais poderoso do que tudo, mais poderoso do que todos. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor, não existe um Deus tão grande como Ele. Sabe, amados, quando eu me converti, essas palavras, quando eram ministradas pelo pastor Osmar na sede, pelo pastor Wagner, pelo pastor Carlos Alberto, pelo pastor Ademar, e eles falavam isso com tanta paixão, eu às vezes eu tenho vontade de falar como eles falavam, com tanta paixão de quem era Jesus, que Jesus era maravilhoso, que Ele é o Rei da vida, que Ele é o poderoso, o soberano. E quando eles falavam isso naquele púlpito, sabe quando isso entrava no meu coração? E eu falava, nossa, eu não quero outra coisa a não ser esse Jesus. E aí, quando você tem esse Cristo poderoso em sua vida, nada mais te assusta, irmão. Porque aí você também começa a ver os problemas da vida, como se eles não te assustassem mais. O que Jesus diz para os discípulos quando eles estão no barco lá naquele vento contrário e naquela turbulência do mar? Homens de pequena fé. Por quê? Porque se esses discípulos tivessem ouvido a forma com que o pastor Osmar falava de Jesus, a forma como o Carlos Alberto falava de Jesus há 30 anos atrás, você não sairia para um barco e ficaria com medo do mar. Por quê? Porque quando você fala de Cristo, quando você entende quem é esse Deus, com o coração e com a mente, quando você entende exatamente o que Ele é, quem Ele é e o que Ele pode fazer, mas nada te abala, irmãos. Por quê? Porque você tem certeza em quem você tem crido, e você crê naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, soberanamente mais. Então não é nenhum inimigo é maior do que o seu Deus, nem Satanás é maior do que o seu Deus. Ele está sobre os pés de Jesus, embaixo dos pés de Jesus. Não tem problema financeiro que seja maior do que o seu Deus, não tem enfermidade que seja maior do que o seu Deus. Nada é maior do que Ele, nada existe se não fosse criado por Ele. Então, amados, aquilo que te assusta, o seu Deus anda sobre ele. Jesus está mostrando isso. É essa aguinha que te assusta, eu ando sobre ela. É esse vento que te atormenta, eu mando ele ficar quieto. E é esse Deus que habita em você, que mora em você e te deu o Espírito Santo para viver em você, para que você também não se assuste com os ventos e os mares que vêm contra você. Amém, amados? Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Glória a Jesus. Sabe, amados, o barco que os discípulos estavam representa a nossa vida.
Nós estamos numa eterna viagem, irmãos. Até o dia que o Senhor nos chamar, nós estamos numa viagem. Nós estamos viajando aí. Nós estamos viajando em nossa vida e nós estamos viajando nesse planeta. Você sabe que esse planeta está em movimento? Sim ou não? Você sabe que está girando aí, né? Essas coisas me aguçam, assim, sabe, irmão? Como que nós estamos girando e não bate em nada? Eu fico com a minha cabeça assim, meu Deus, a gente vai girando, andando pela galáxia aí, e a gente está aqui, ó. Sabe por quê? Isso é Deus. Está tudo no controle de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça se não for da permissão de Deus. Então o problema que você passa, Deus permite para te afiar, para te deixar preparado, para deixar você um crente melhor, para deixar você com uma fé mais forte, para você chegar para as outras pessoas e falar, isso que você passa, já passei. E sabe como que Deus fez? Deus fez isso na minha vida. A nossa vida tem que ser eternamente um testemunho, porque estamos nesta viagem da vida. O mar representa o mundo, porque o mundo é isso, ele está aí para te sacudir, ele está aí para tentar te derrubar, o mundo está aí para tentar te afundar, o mundo está aí trazendo, e cada dia está pior. E você sabe, amados, eu sou um eterno frustrado assim, porque eu sempre, eu sou daquele cara motivado e que acredita no ser humano. Eu acredito no ser humano. Então, quando aconteceu a pandemia, eu falei assim, nossa, a pandemia começou, né? Aí eu vi as pessoas se abraçando. Ai, eu estou com saudade, mandava mensagem. Ai, eu queria tanto estar aí, tocar em você, mas não consigo. Quando é que a igreja vai abrir? Sabe, irmãos, quando é que nós vamos nos reunir? E eu ficava assim, na minha cabeça, sinceramente, na minha cabeça, quando eu vi todo mundo morrendo, eu parei para pensar, eu falei assim, se a gente sobreviver, eu acho que o mundo será melhor agora. O mundo vai mudar. Nossa, o ser humano vai mudar, porque não é possível que a gente passe por um negócio desse e não tenha uma transformação para melhor. Não é verdade? Não é possível que você saia de uma tempestade e vê Jesus andando e você não vai, eu também quero andar por essa água aí, eu também quero, vento, cala a boca. Não, eu vou querer ficar melhor. Aí, amado, está melhor? Piorou. A minha frustração é que o mundo piorou. Eu acho que antes da pandemia o mundo era um tiquinho melhor. Eu estou nessa sozinho, irmão? Isso me deixa tão triste, isso me deixa tão chateado, de saber que depois de uma pandemia, as pessoas voltaram pior. Eu vejo mais criminalidade. Eu vejo mais assassinatos mais terríveis. Eu vejo pais contra filhos e filhos contra pais. Eu vejo a situação caótica. Eu falo assim, poxa, as pessoas não aprenderam com uma pandemia, e vai aprender com o quê então? Com que irá aprender? Aí eu faço essa pergunta para você. Você que ama a Deus acima de todas as coisas. Você tem Ele como seu Senhor e Salvador. Você tem a Cristo Jesus como aquele que mora em teu coração, na tua mente. Ele veio por você. Aí você ouve que Ele ora por 12 horas, você ouve que Ele acalma o mar, você ouve que Ele ressuscita mortos, você ouve que Ele faz milagres com cegos, que Ele cura hemorragia, que Ele ressuscita, e você fica estático, parado, não faz efeito, não te toca em nada. Se eu fico frustrado
em ver uma humanidade que passa por uma pandemia e volta pior, como Cristo vê as suas ações em relação à vida de oração dele, à autoridade dele, o fato de como ele faz as coisas. Que eu e você possamos sair daqui nesta noite, entendendo, eu quero fazer como o meu Jesus fazia. Eu imagino que ele gostaria, quando ele fez o milagre de andar sobre as águas, e Pedro olha para ele e fala: mestre, eu quero ir contigo. Aí Jesus fala: vem, filho. Aí ele vai, e eu imagino a empolgação de Jesus. Não é que ele veio mesmo, e não é que ele pulou do barco, e não é que ele andou sobre as águas. É isso, tá vendo aí, gente? É isso. Aí Pedro começa a afundar. Aí Jesus fala: ih, meu Deus, já não entendeu mais nada. Deixa eu salvar esse cara aqui. Levanta, filho, vem cá. Volta para o barco, homem de pequena fé. O que Cristo quer ver é você sair do barco e andar sobre as águas, mas não afundar. É isso que o seu Cristo quer ver, porque Ele anda sobre aquilo que te assusta. Que fique essa frase para o teu coração. E para finalizar, Jesus, ele sempre vem em direção aos que lhe obedecem. Os discípulos poderiam naquele momento, a fé deles em relação ao vento, a fé deles em relação ao mar, a fé deles em relação a caminhar, a fé deles em gritar: é um fantasma! Quando eles viram Jesus. Mas uma coisa eles fizeram, irmãos. Uma coisa eles fizeram. Eles obedeceram a Jesus. Quando Jesus disse vai, eles foram. E Jesus, ele sempre vem em direção àqueles que o obedecem. Quando Jesus termina a oração e ele vê que eles estão lá no mar, tomando pancada, tomando vento, tomando água na cara, sem sair do lugar, patinando, porque não conseguiram atravessar até Cafarnaum. Aí Jesus olha e fala: eu vou até eles, eu vou até aqueles homens, porque eles me obedeceram. O segredo, irmãos, é a obediência que nós temos em Deus. O segredo da vida cristã é obedecer a Deus acima de todas as coisas. É fazer a vontade de Deus, porque é Ele quem acalma o mar em nossas vidas, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos fortalece, e é Ele quem firma os nossos passos, para não te deixar afundar. Deus, aqui, amados, é algo que eu fui muito abençoado quando eu pensei isso, porque é uma troca de sentidos. A sua vida com Deus, tenta entender isso, é uma troca de sentidos. Nós não temos 5 sentidos, não é isso? São 5, né? Não é 5, doutora? 5, né? Às vezes dá um branco aqui em cima, né? Às vezes a gente dá uns brancos. Os 5 sentidos é audição, visão, olfato, paladar e tato. Então, com Deus, amados, é uma troca de sentidos. Você quer ver e Deus quer ouvir. Você quer ver o milagre e Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir você clamar, você pedir. Você quer ver e Deus quer ouvir. Coragem, irmãos. Para viver a vida cristã é necessário coragem. E saber que esse Deus que te dá uma ordem, Ele não te abandona,
em meio a tempestades. Ele não te abandona no meio do mar. E Ele vai até você. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você ficasse em pé também. E que você tivesse neste momento um tempo de oração com Deus. Você veio aqui nesta noite para entender que você tem um Deus que não te abandona. Você tem um Deus que não te deixa por nada. Você tem um Deus que te olha, que te vê. Você tem um Deus que sabe todas as suas necessidades. Talvez você esteja aqui nesta noite pensando que você tem vivido a vida sozinho, tomando porrada do mar, tomando açoites do vento. Mas você imagina que talvez esteja sozinho. Você tem vivido e na sua força. Você tem andado com as suas próprias pernas. E nada errado, porque até então, até hoje, você nunca parou para imaginar de que você não está só. De que você é amado de Deus. De que Deus tem cuidado de você. Mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para te mostrar isso. Eu cuido de você. Eu vejo você. Não te deixo nesse mar sozinho. Não te deixo no vento sozinho. Mas estou contigo todos os dias.